Bom, então, oficialmente, né, boa tarde a todas e todos presentes. Nós vamos finalizar o conteúdo da nossa B1 hoje, vendo a divisão euglionófita, mas antes da gente entrar no assunto oficialmente, pessoal, do conteúdo, né, eu gostaria de conversar com vocês a respeito das avaliações. Agora nós estamos finalizando a B1 essa semana, né, e gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas situações. Então, só para a gente relembrar, foram aplicadas 2 atividades, né, quinzenais, cada uma valendo 2,5 pontos, já que o semestre vale 10, e o seminário valendo 5, sendo que desses 5 pontos, 2,5 estão na apresentação e 2,5 estão na discussão. E para dar um feedback para vocês, eu posso enviar um mais específico por grupo depois, mas não esperem notas altas do seminário, tá? Vocês ficaram bem aquém daquilo que eu esperava de vocês nesse processo. Não sei se foi a quantidade de coisas de outras disciplinas, não sei se vocês não se organizaram, mas os seminários, apesar de ter alguns grupos que apresentaram bem no sentido de dicção, né, de montagem dos slides, a gente precisa lembrar que o que faz um bom seminário é o conteúdo, não necessariamente a apresentação. Pode ser um seminário super bonito, que não diz muita coisa. E isso aconteceu várias vezes. Então, eu lembro que eu conversei bastante com vocês a respeito do ponto central desse seminário fosse escolher um tema da BU e relacionar fortemente com a engenharia de pesca, né? E eu senti isso de maneira muito superficial em quase todos os grupos. Não tem sentido, gente, vocês apresentarem um seminário assim se for para repetir o que a gente já viu na sala de aula, na aula expositiva, né, nesse momento síncrono. A gente espera avançar, a gente espera se aprofundar. E nenhum seminário de vocês, infelizmente, estava no nível de seminário que eu esperava de um curso superior. Foram seminários bastante rasos, com pouco embasamento, com 0 referências. Tinha, né, os seminários que tinham referências que não eram acadêmicas, não eram científicas, referência que era uma pessoa falando, algo tal mudou minha vida. Gente, isso não existe. Tá? Então, vocês ainda têm uma atividade para entregar até amanhã, eu vou falar dela daqui a pouco também. Sugiro que vocês trabalhem bastante nela, bem, porque vocês já têm o resultado da primeira atividade, né? Então, vocês conseguem calcular já quanto de pontos no final vocês têm naquela primeira atividade. E nos seminários as notas não serão altas, tanto na apresentação quanto com relação à discussão. Com relação à discussão, o que eu posso dizer para vocês, gente? Dizer parabéns, a apresentação foi ótima, não é discussão. Existe uma diferença entre comentário e discussão, tá? Comentário é você dizer, nossa, que legal, ficou bom, gostei. Discussão é você acrescentar argumentos, você acrescentar fatos, você engrandecer aquilo que está sendo trabalhado. Então você olhar e falar assim, achei legal que vocês trabalharam nisso, pode ser o começo de uma discussão. E aí você adiciona coisas, né? Você diz coisas novas, você agrega. E a discussão de vocês foi realmente bem superficial, inclusive se concentrou na manhã de hoje. Até quinta-feira passada, não tinha uma linha de discussão de vocês lá, e eu tive que, né, chamar vocês mais uma vez para executarem o trabalho. E grande parte das contribuições foram feitas no final de semana e hoje, quando o prazo já estava se esgotando. Mesmo que você tenha feito uma pergunta lá, adianta ter feito essa pergunta hoje, que não dá tempo da pessoa responder, da pessoa para quem você perguntou, não gera uma troca de informações, né? Não cumpre o trabalho, não cumpre o que o que eu estava esperando para essa atividade, tá? Então, a ideia era não saturar você de atividade, não passar atividade semanal, que vocês tivessem que ficar respondendo perguntas, mas eu vi que vocês não levaram o seminário com muita maturidade, não. Não sei se isso está acontecendo com relação à disciplina como um todo, mas pelo menos o seminário eu senti que vocês não se dedicaram o suficiente para chegar no resultado. Né? Pode ser porque parece uma disciplina que não tem muita ligação com o curso, mas ela faz parte da grade obrigatória de vocês, né, gente, e ela tem que ser cursada. Então, eu espero agora na B2 mais comprometimento, né, mais dedicação de vocês, porque a ideia de botânica claramente não é deixar ninguém desesperado, ninguém com medo, né, do resultado. Professor? Oi? Foi porque, na verdade, essa semana, os trabalhos todos, quase toda a disciplina, era para entregar esse final de semana. Aí meio que ficou corrido, a gente ficou meio que sem tempo. A gente respondia um e ia responder outro, aí faltava um. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para você então, Damson. Vocês têm aula antes de botânica aquática? Não. Tem Não. a sexta-feira que é matemática e segunda é à tarde. Mas no começo do semestre, então, a gente, na verdade,
A gente não começou na segunda porque foi feriado, mas no sábado eu já tinha marcado todas as atividades do semestre com vocês, não tinha? A gente já sabia que eram atividades quinzenais, já sabia que tinha seminário, já sabia a data de entrega, não já? Já. E dava para ter se preparado então. A gente vai então ter falado, né? Ó, professor, tem um tanto de coisa para fazer nessa data aqui, os outros professores já marcaram coisa, a gente pode fazer alguma coisa? Então, essa questão, porque assim, gente, vocês já sabem que as semanas de AB são mais corridas, né? Vocês estão no segundo ou terceiro semestre? Segundo, né? Segundo. Já viveram uma semana, então, de ABs no primeiro semestre, já sabem que é corrido, que às vezes as coisas acumulam, e é por isso que eu tento marcar com vocês já no início do semestre todas as atividades. Então, essa questão da entrega, eu entendo que é um fator de dificuldade, né? Com certeza, quando a gente tem muita coisa para entregar ao mesmo tempo, dificulta. Só que eu acho que vocês têm que eleger prioridade de maneira inteligente, então, né? Então, assim, se eu não vou poder contribuir tanto no seminário, eu vou fazer uma boa discussão, ou vice-versa. E, na verdade, não aconteceu em ponto nenhum, né? Tem seminários de 6 minutos, gente. O que dá para se falar em 6 minutos? Pouquíssimo, tá? Então, só estou preparando vocês já para que vocês amarrem as calças aí na B2, porque eu acho que vai ser necessário vocês recuperarem bastante nota, tá? Só para já ficarem avisados. Eu sei que vocês cursam outras disciplinas, mas eu acho que, num geral, a situação da turma se encontra bem delicada em botânica aquática agora durante a ABU. Então, amanhã eu devo já... na verdade, amanhã não, né? Na quarta-feira eu devo já postar as notas, porque vocês vão ter enviado a aula prática, o relatório de aula prática, e aí, se alguém precisar, me manda um e-mail, a gente conversa mais profundamente sobre o feedback da nota, tá? Eu vou pensar num jeito que eu possa disponibilizar também nota para vocês de atividade por atividade. É a reposição. Lá no final do semestre, já está marcado lá no calendário. O calendário já está disponível para vocês no AVA, desde o primeiro dia de aula, então já tem a data certinha lá da reposição, tá? Então é isso, gente. Eu espero mais compromisso, mais dedicação. Botânica aquática parece uma coisa fácil, mas não é. Parece uma coisa boba, mas não é. E se a gente não trabalha de maneira adequada, realmente a gente não consegue avançar muito, tá? Outra coisa, sobre a questão do prazo do relatório de aula prática. Eu mudei a data, pessoal, porque eu escrevi errado. Mas, mais uma vez, eu reforço, todo mundo já sabia que a entrega era quinzenal, né? E na parte lá do AVA, já estava que era para a aula de hoje, né? A gente não tem aula na terça-feira, nossa aula é na segunda-feira. Então, eu mudei porque fui eu que escrevi errado, né? Agora, eu acho que não tinha tanta confusão assim, não. Vocês já estavam avisados que a entrega era de 15 em 15 dias. Hoje, dá 15 dias da aula de cianófita e dinoflagelato, então era o dia da entrega da atividade. Então, se atentem nas próximas, tá? Porque tenho certeza que eu não vou errar mais nas datas na hora de digitar. Então, se atentem para a entrega das próximas atividades. Antes de eu começar efetivamente o assunto, alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pontuação? Fica à vontade, Vitória. Professor, eu só consegui assistir, na verdade, 2 vídeos. O terceiro era do meu grupo, na verdade. Não consegui assistir mais nenhum, porque não estava dando para clicar no vídeo. Era só copiar o endereço e colar no navegador. Eu tentei, não consegui abrir, não. Eu consegui assistir todos normalmente. Não consegui, não. Professor? Oi, fala, Também Ludmila. deu esse problema no meu. E aí da primeira vez que eu copiei e colei, não pegou. E aí eu tentei de novo, aí eu consegui assistir o resto, copiando e colando. Para mim funcionou também. E quando for assim, gente, vocês não deixam chegar no dia da avaliação para falar isso, né? Acesse e fala, professor, eu não estou conseguindo acesso. Ou mandar no fórum. Pessoal, eu não consegui acessar. Porque a dificuldade de acesso não pode ser uma justificativa para não fazer atividade se você não se colocou nesse sentido ao longo do processo avaliativo, que durou uma semana, no caso, né? Então, fiquem atentos a isso também. Tá? Eu sei que a gente tem nossas dificuldades com a tecnologia aí, mas ela não pode ser um subterfúgio para a gente não fazer as coisas que a gente precisa fazer. Certo? Então, só para
para finalizar, pessoal, é o seguinte, eu gosto da turma de vocês são pessoas legais, são pessoas agradáveis, a gente se diverte, mas eu acho que precisa de comprometimento, tá? Apesar de eu gostar de vocês, eu não posso sair da minha posição ética de formar bons profissionais, que saibam do que estão falando, que saibam o que estão fazendo. Então é nesse sentido que eu estou chamando a atenção de vocês, certo? Não é nada pessoal, logicamente, né? Com ninguém. É uma chamada de atenção no sentido de querer que vocês se formem da melhor forma possível, como profissionais, tá? Então, quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me procurar, para conversar, para a gente poder ir desenrolando essas questões. E hoje, para a gente finalizar o conteúdo da B1, nós vamos falar um pouquinho de Euglenovta. Não deve ser uma aula muito longa, para vocês terem tempo também para se organizar, para entregar o relatório de aula prática para amanhã, né? Mas mais do que isso, gente, não deve ser uma aula muito longa, porque Euglenovta não é um grupo que se coloca tão fortemente, de maneira importante, dentro do fitoplâncton. Apesar de nós termos vários grupos que são fotossinteticamente ativos, maior parte das euglenovíceas, né, são heterotróficas, elas consomem alimento do meio externo. E logo aqui nesse slide de entrada, nós temos os 3 principais gêneros que estão representados aí dentro do grupo das euglenovíceas e que são de importância para o fitoplâncton. Então nós temos aqui nessa primeira foto, né, espécimes do gênero Euglena, eu não sei qual é a espécie, mas o gênero é gênero Euglena. Na foto aqui de baixo, um indivíduo do gênero Trachelomonas e na foto aqui da direita, um indivíduo do gênero Phacus. Então, esses 3 organismos, essas 3 formas aí, são basicamente aquelas, as principais responsáveis, né, pela parcela fotossinteticamente ativa da divisão euglenofícia. Então, quando a gente fala de euglenófita, basicamente, vocês vão perceber que existem algumas similaridades, dá para olhar bem, né, nesses indivíduos, ó, essa manchinha vermelha que é o estigma, a gente consegue ver bem aqui na euglena e aqui no Phacus, e não também na Trachelomonas, por conta da coloração da lórica. Nós podemos ver estruturas na membrana que são diferenciadas, que a gente consegue ver aqui também na euglena e no Phacus, não consegue ver na Trachelomonas por conta da estrutura da lórica, mas que vão diferenciar esses grupos dos outros grupos de algas, além de algumas coisas mais importantes que nós vamos falar também. Então, quando a gente observa, né, mais uma vez, a árvore da vida aí, vejam que esses organismos, no ramo em que eles ocorrem aqui, né, eles são os únicos que são dotados de pigmentos fotossintetizantes. Então, quando a gente olha todas essas caixinhas aqui, ó, tudo que é caixinha colorida são de organismos que fazem fotossíntese, tá, gente? E as cores não são colocadas aqui de maneira aleatória. Então, cores iguais significam pigmentos iguais. Beleza? E nesse sentido, quando a gente observa as euglenófitas, que estão com esse verde grama bem bonitinho, a gente vai ver que o outro grupo que também apresenta esse tipo de pigmento são das algas verdes e das plantas terrestres. Então, as euglenófitas compartilham com as algas verdes e as plantas terrestres os pigmentos clorofila A e B. Grande maioria das outras algas vão ter os pigmentos, as clorofilas A e C. Euglenófitas especificamente, assim como algas verdes e plantas terrestres, vão ter clorofila A e B. O que isso leva os cientistas a acreditarem, gente? Que é o seguinte, obviamente, o grupo das euglenófitas, ele vem de um grupo que era originalmente heterotrófico. Então a gente tem uma série de protozoários, né? Eles são protozoários, que fazem alimentação externa, são heterótrofos, e em algum momento esses organismos fazem um processo que vai ser chamado de endossimbiose secundária. Então, vamos relembrar. O que é a endossimbiose, pessoal? O que foi o processo de endossimbiose?
E aí, quem me ajuda? É o caso que ocorre com as algas azuis e o link, por exemplo, seria uma relação simbiose, endossimbiose, não, né? Não. Endo é interno, né? Uma relação. É quando um organismo vive dentro do outro? Não. A endossimbiose, gente, foi aquele processo que aconteceu lá no passado, através do qual... No início da evolução, né, professor? Isso, através do qual as células ancestrais lá conseguiram adquirir, por exemplo, os cloroplastos e as mitocôndrias, né? Isso, então, isso. a primeira endossimbiose que originou o cloroplasto provavelmente foi de uma alga, de uma cianobactéria. A gente viu isso na evolução do hábito produtor e na aula de cianobactéria. Então, lá no passado, algum organismo foi tentar comer uma cianobactéria e essa cianobactéria acabou vivendo ali dentro, né? E gerando uma troca, então, com esse organismo que tentou ingeri-la, se tornando ao longo da evolução o cloroplasto. Então, todos os cloroplastos que a gente tem hoje em dia são oriundos de cianobactérias no passado. Nas euglenófitas, nós temos uma diferenciação. Por quê? Eles vão se diferenciar das cianobactérias pela presença da clorofila B, que não está presente nas cianobactérias, só nesse grupo aqui. E aí o pessoal entende que esse cloroplasto das euglenófitas, ele era, na verdade, uma alga verde já. Então, já tinha acontecido uma simbiose primária lá no passado, a gente já tinha uma alga verde estabelecida, e aí, então, essa alga verde foi fagocitada, né, por um protozoário aqui do ramo dos escavata, que gerou as euglenófitas. Então, tem alguns indicativos de que, na verdade, a endossimbiose aqui não tem a ver com uma cianobactéria, mas sim com uma alga verde. Por isso que eles compartilham os mesmos pigmentos, tá? Por isso que a gente tem clorofila A e B, tanto nas algas verdes quanto nas euglenófitas. Então, sendo um pouquinho mais específicos, essa é a morfologia geral, né, e vamos dizer assim, padrão, né, de uma euglenófita. Então, nós vamos ter uma célula composta por vários cloroplastos por célula, né, não apenas um, mas como é comum em vários grupos de algas. Nós temos estruturas bastante importantes, como a presença do estigma, dos flagelos, que são dois, mas apenas um flagelo se exibe, o outro não emerge da cavidade flagelar. Um reservatório de água, que vai acabar recebendo aí os vacúolos contráteis, que vão expulsar a água do corpo desse organismo. Uma estrutura bastante importante, que vai ficar logo abaixo da membrana, que é a película, nós vamos falar bastante dela daqui a pouco, tá? E a estrutura de reserva clássica das euglenófitas, que vai ser o paramilo. Euglenófitas não armazenam amido, nem crisolaminarina, nem laminarina, elas vão armazenar grãos de paramido, né, ou paramido. Então, esse esquema é o esquema geral de uma euglenófita, e basicamente todas as euglenófitas vão apresentar essas mesmas componentes, tá, celulares. Podem estar modificadas de alguma forma, mas estarão presentes. Beleza? Beleza, professor. Observando, então, as características gerais desse grupo, né? Basicamente, elas vão ser organismos dulcícolas. Então, elas não têm grande importância nos ecossistemas marinhos, no sentido de produtividade, né? A gente vão estar basicamente nas águas doces, e vão possuir nos seus cloroplastos lá as clorofilas A e B, como eu já falei para vocês, o beta-caroteno e as xantinas. A partir dessa informação, a gente já sabe que nem sempre a gente vai ver as euglenófitas verdinhas no microscópio, porque não tem só clorofila. Eu posso ter associação de carotenos e xantinas, que em geral são pigmentos amarelados, alaranjados, amarronzados, tá? Então, se a gente volta aqui, né, nesse slide de início e observa a traquelomonas, a gente vê que ela não é verde, né? Ela é ocre, vamos dizer assim, ela é amarronzada, ela tem essa cor de cobre, que vai ser dada principalmente pelos beta-carotenos e as xantinas. E algumas xantinas, como a neoxantina e a diadinoxixantina,
são exclusivas das euglenófitas. Tá? Então, esses pigmentos estarão lá associados aos cloroplastos para poder aumentar a captura de luz, aproveitar comprimentos de onda que a clorofila não consegue aproveitar. Em alguns grupos, obviamente, né, vão estar mais pronunciados, em outros, nem tanto. Beleza? Então, pigmentos vão ser as clorofilas A e B, o beta-caroteno e as xantinas. Além disso, nos cloroplastos, eu vou ter uma zona bem importante que é chamada de pirenoide. Esse pirenoide vai ser importante metabolicamente falando, porque ele concentra uma grande quantidade dessa enzima aqui, ó, que é a enzima rubisco, que é uma das principais enzimas envolvidas na fotossíntese. Ela vai ser a enzima responsável por captar o gás carbônico, né, o carbono que vai ser utilizado na fotossíntese. Então, os cloroplastos têm regiões específicas para essa captação, né, com um metabolismo mais forte nesse sentido. A gente consegue observar aqui nesse slide, né, ó, os pontinhos pretos dentro do cloroplasto vão ser essas áreas de acúmulo de rubisco, que a gente vai chamar de pirenoides. Nessa foto a gente consegue observar bem direitinho, ó, primeiro, uma morfologia mais alongada. Aqui a gente tem organismos do gênero Euglena, tá, gente? A gente consegue observar muitos cloroplastos, né, várias estruturas verdes. Aqui o estigma, que a gente já vai ver para que serve. Então vejam que as setinhas apontam para os cloroplastos, que são essas regiões arredondadas. E olhem esse cloroplasto que eu estou circulando. Vocês conseguem ver que ele parece um ovinho frito? Dá para ver uma área como se fosse a gema e uma área como se fosse a clara? Sim. Esse cloroplasto aqui, ó. Certo? Certo. Então, essa estrutura toda é o cloroplasto, e essa estrutura aqui do meio, ó, é o pirenoide. Então, se eu apagar essa linha, vocês vão ver que dá para ver uma sombra, né? Olha lá, uma areazinha que é justamente essa área de concentração da rubisco, das enzimas realizadoras de fotossíntese, tá? E se a gente observa no restante do corpo desses organismos aí, nós temos os grãos de paramilo, ou paramido, né? Que quando eu fui botar essa figura aqui, eu lembrei da Marisa falando das coisas que parecem grão de arroz, né? Então a gente sabe que o arroz é cheio de amido, e aqui dentro das euglenófitas nós vamos ter grãos de paramido, que são os grãos de reserva, tá? Então todos esses floquinhos que parecem arroz são os acúmulos de reserva desses organismos. Beleza? Já comecem a notar nessas fotos que a estrutura desses organismos pode variar, tá? E a gente já vai ver por quê. Os cloroplastos, a gente vão ter 3 membranas. Naturalmente, os cloroplastos já têm 2, né, membranas. No caso desses organismos, vão ter 3, porque é como se eles tivessem sido absorvidos uma segunda vez. Isso é uma das evidências da endossimbiose secundária. Ou seja, a cianobactéria ancestral tinha uma membrana. Quando ela foi fagocitada por uma alga verde, gerou outra membrana ao redor dela. Então ficou a membrana da cianobactéria, a membrana da outra alga, com a evolução aquilo virou cloroplasto. Então temos agora, vamos supor, uma alga verde. Quando esse protozoário ancestral aí das euglenas fagocitou essa alga verde, se colocou mais uma membrana ao redor desse organismo, né, que sobrou apenas o cloroplasto. Então nós temos 3 membranas ao redor do cloroplasto, como dá para ver nessa microscopia eletrônica de transmissão aqui, tá? E os tilacoides, que são as bolsinhas que ficam lá dentro dos cloroplastos, né, contendo a clorofila, os pigmentos, onde acontece grande parte das reações da fotossíntese, eles vão ser sempre agrupados em pilhazinhas de 3, tá? Então eu tenho sempre 3 tilacoides agrupados nas euglenófitas. Isso é uma forma de, microscopicamente, num corte, você identificar um organismo desse grupo também. Então, nós temos cloroplastos com 3 membranas, e dentro desses cloroplastos, os tilacoides vão estar sempre organizados em grupos de 3, diferentes aí de outras algas que a gente tem conhecimento.
Diferentemente, por exemplo, de grupos que nós já vimos, aqui a gente não tem conexão do cloroplasto com o núcleo por retículo endoplasmático. Então vocês vão lembrar que semana passada a gente viu na divisão ocrófita lá grupos de algas que tinham uma continuidade da membrana do cloroplasto através do retículo endoplasmático que ia ligar esse cloroplasto lá no núcleo, facilitar o transporte de compostos, né, informações. Não é o caso aqui nas euglenófitas. Então a gente vai conseguir ver o cloroplasto separadinho, certinho mesmo lá dentro das células. E lembrando que a provável origem dessa terceira membrana é a membrana citoplasmática daquela alga verde, que foi fagocitada pelo ancestral das euglenófitas, né, gerando então o clado das euglenofícias. Até aqui tudo bem? Ok, professor. A substância de reserva dessas algas vai ser o paramilo, que é similar ao amido, né, na estrutura bioquímica, mas nem tanto. A gente vai ver que tem uma outra molécula, daqui a pouco ele se parece bastante também. E aqui vai ter uma grande diferenciação das euglenófitas para os outros grupos de alga, que é, no envoltório celular, junto dessa membrana plasmática, né, que todas as células têm, nós vamos ter uma estrutura diferenciada, que é chamada de película. Então, todas as euglenofícias vão portar película. E em alguns gêneros, alguns grupos, essa película é diferenciada no que a gente chama de lórica, que é uma película bem rígida. Tá? Então, todos os grupos de euglenofícia têm película, e em alguns grupos essa película vai se comportar na forma de uma lórica. Isso que a gente chama de lórica, né, vai ser basicamente uma matriz orgânica, então é aqui, pulei vários slides, uma matriz orgânica, tá? Mas que vai ser reforçada com ferro e com manganês. Então, quando a gente observa esse organismo aí que está exposto, que é uma traqueomonas, a gente consegue ver o flagelo aqui, em algum campo do microscópio, o estigma, conseguimos ver vários cloroplastos, né? A gente vê essa parede bem rígida, né? A gente vê que ela é até grossinha, toda ornamentada, com espinhos, bem bonita, mas bem grossinha, formando o que a gente chama de lórica, que é justamente essa película que vai estar um pouco abaixo da membrana celular e que vai ser fortalecida com sais de ferro e manganês. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma coleta de algas num viveiro e eu encontro traqueomonas, o que isso quer dizer sobre a água daquele viveiro, gente? Repito, Josiane, se eu estou fazendo uma coleta de algas no viveiro e encontro indivíduos do gênero Trachelomonas, que é esse aí que tem a lórica, né, com deposição de sais de ferro e manganês, o que isso diz sobre a água daquele viveiro? Tem alguma coisa relacionada ao pH, professor? Não. Quer dizer que naquela água tem ferro e manganês, pessoal, não é? Ela não precisa disso para botar lá na membrana dela, para formar a lórica. Então, se eu encontro esse organismo, quer dizer que naquela água, possivelmente, eu tenho esses metais dissolvidos, sem ter que fazer necessariamente uma análise da água. Se eu não quero saber de quantidades brutas, né, se eu estou procurando indicativos para saber o que analisar, aqui pode ser interessante. De repente eu tive uma grande mortalidade no viveiro, fui lá coletar algo e encontrei esse organismo que eu não encontrava antes. Já posso, então, de repente, a gente faz uma análise aqui de contaminação por metais, porque eu sei que traqueomonas precisa de ferro e manganês para botar na lórica. Né? Assim como nas diatomáceas elas vão botar silício,
Então, águas que tendem a tomáceas têm silício disponível, águas onde eu encontro traquilomonas vão ter disponíveis ferro e manganês. Sempre em condições tóxicas? Não. Né? Mas já me dá um indicativo do que eu posso observar. Tá? Descontando, né, as traquilomonas, os outros organismos dentro de Euglenophyta até vão ter essa estrutura de película, mas não tão reforçada, tá? E aí, essa película vai ser formada de proteínas que vão estar logo abaixo da membrana plasmática, organizadas na forma de estrias. Ó. Então, aqui nós temos microscopias eletrônicas, né, de vários organismos. Então, temos de um Phacus aqui, tá? Temos de um outro gênero chamado Enterocyon. Conseguem ver as ranhuras. Então, essas ranhuras vão ser basicamente a película. Essa estrutura que vai estar abaixo da membrana plasmática. Então, aqui nessa imagem, eu tenho uma representação gráfica da membrana plasmática. Ela vai ser só essa primeira cobertura, tá? Que está cobrindo toda a região aqui da película. E logo abaixo, a gente tem as estruturas proteicas que vão reforçar essas células. Então, a gente tem essa estrutura, né? Somente aqui nas euglenofícias. As euglenofícias são o único grupo de eucariotos que tem película. Ela é predominantemente formada por proteínas, também vai ter lipídios e carboidratos, e ela pode ser flexível ou não, dependendo da disposição das fibras proteicas aí logo abaixo da membrana, né? E é justamente essa disposição que vai fazer com que alguns grupos possam mudar tanto de formato ou não. Isso é clássico. Temos dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Tipo, eu não sei se essa parte que eles têm preferência pelo local onde eles estão. Como assim? Tipo, eles ficam mais em locais de água doce ou alguma coisa, seja rico em matéria orgânica, alguma coisa do tipo. Não sei se é só questão de preferência, Lázaro, a questão é que essa película vai possibilitar que as euglenófitas se locomovam em alguns lugares que outras algas têm mais dificuldade. Como elas são mais móveis, elas conseguem mudar de formato, elas conseguem se locomover em outros lugares. Isso vai ser, inclusive, importante na questão da movimentação. Então, deem uma olhada. Aqui, ó. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, gente. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo, não, né? Não, professor. Tá, então ótimo, porque eu estou ouvindo, mas eu não quero que vocês ouçam, não. Eu vou botar o vídeo de novo e eu quero que vocês observem a movimentação das euglenas, tá? Observem como elas mudam de formato do corpo, tá? Buguei o vídeo. Deixa eu vir aqui no slide. Então, ó, vejam a forma como eles se movimentam, pessoal. O movimento circular, né, que vai estar sendo dado principalmente pelos flagelos, pelo flagelo que se expõe, na verdade. E vejam que às vezes elas ficam mais gordinhas, mais fininhas. Essas são outras algas, né? Essas aqui. Olha só. Elas vão se afinar às vezes, vão se aumentar, tá?
Então, aqui a gente tem uma euglenophta caminhando entre clamidomonas e olha o formato do corpo. Às vezes fica bem fininho, às vezes fica bem gordinho. E isso tudo vai ser dado pela presença da película. Então, essa película que está aqui fora, olha essa como mudou de forma. Conseguiram ver? Ó. Então, ela consegue se colocar, tá, dentro, entre as partículas que estão aí ao redor dela. Então, porque ela justamente consegue mudar de formato, ó, pela presença da película, que aqui a gente consegue ver de maneira bem clara. Ó, tem toda uma mudança de formato que é garantida pela presença da película. E essa película permite que elas mudem bastante de formato. Vou voltar aqui rapidinho, gente. E essa mudança, professor, qual é o objetivo dessa mudança? De adaptação, de busca de alimento, o quê? Por que ela muda? Veja que a pergunta está inversa, né, Renato? Não é qual é o objetivo da mudança, é que a mudança foi selecionada pelo tipo de ambiente que essa alga vivia, né? Então, se eu tenho um ambiente que é cheio de matéria orgânica e eu preciso me locomover lá, organismos que se locomovem melhor vão ser favorecidos. Justamente porque ela vai conseguir entrar nos pedacinhos de matéria orgânica, igual a gente vê aqui, ó. Olha como tem passando coisa. Aí pelos filamentos, né? Isso. Então, se ela consegue se movimentar assim, dessa maneira, né, ela consegue se entranhar muito melhor, inclusive até para conseguir se alimentar, porque elas não necessariamente obtêm energia só da fotossíntese. Tá? Entendi, professor. Uma pergunta aí para você, gente. Esse organismo aqui, ó, de que grupo é? Nós já vimos. Esse que eu estou apontando com a mãozinha. Das cianobactérias, não? Não. Não? Lembre que nas cianobactérias o pigmento está todo disperso no citoplasma, né? A gente não tem cloroplasto. Aqui eu tenho, ó, 2. A que grupo pertence esse organismo? A divisão ocrófita, né? Vimos semana passada, é uma bacilariófita. Olha os cloroplastos parietais, da ordem Penalis, né? Simetria bilateral, cloroplastos parietais, de cor amarronzada. Aqui embaixo a gente tem uma cianobactéria, o verde azulado, né? O pigmento todo disperso, não consigo encontrar nenhuma organela, beleza? Então, todo mundo conseguiu ver aqui no vídeo, né? A importância dessa movimentação e consegue entender a relação da película com a movimentação desses organismos? Sim. Lembrando que é péssimo para tirar foto quando ela está nessa carreirinha. É um organismo bastante móvel, né, Nath? Então, essa mudança de forma é bem comum. Aí a gente pode ver elas em várias posições. Tá? E aqui, a gente fala daqui a pouco, mas tem um momento aí de divisão celular. A gente vai focar daqui a pouquinho nesse momento. Essa parte alaranjada, Deisiane, é o estigma, né? Que ele serve principalmente para orientação com relação à luz. Então, o estigma e a base do flagelo, o corpo basal, vão fazer com que essa alga se movimente para perto ou para longe da luz. Em geral, elas têm uma atração por luz fraca, né, não se atraem nem por luz muito forte, nem pelo escuro. A gente vai ver daqui a pouco essa questão do movimento sensível à luz. Tá? Então, a gente tem aqui o movimento da zeuglenophta. E aqui, pessoal, a gente já vai ter uma visão do movimento de um outro gênero, tá? Que é o gênero Phacus. Então, dê uma olhada em como esse organismo se movimenta. Vocês conseguem perceber a diferença na movimentação dele para a movimentação das euglenas? Então, o Phacus, né, apesar de ter a película, a gente consegue ver aqui as cicatrizes, né, da película na membrana, ó, com a pessoa mexendo no micrométrico,
essa membrana é mais rígida e ele vai ter uma movimentação que a gente fala que é uma virada de página, né? Ele se movimenta como se estivesse virando a folha de um caderno. Ele não é igual a euglena, que consegue se retrair, né, se mexer. Quando a gente observa aqui logo no comecinho, apesar de ser rápido, né, como se fosse um virar de páginas, justamente por conta da posição da estrutura da membrana desses organismos, tá? Então, nesse sentido, a gente tem um tipo de movimentação bastante diferenciado nos facos. Lembrando que, mais uma vez, né, aqui eu tenho a visualização do estigma, que é essa área alaranjada, que a Deisiane tinha perguntado o que é justamente esse organismo, essa área, né, essa organela, que ajuda na orientação luminosa, que vai ser responsável pela orientação desses organismos, certo? Aqui a gente vê, né, numa parte mais baixa, a área de inserção do flagelo nesse organismo, ele tende a ser mais gordinho, mais rechonchudo do que as euglenas. Então, e aqui a gente tem a movimentação de uma traqueomonas, ó, que é um movimento bem giratório, né, diferentemente do facus, que você consegue ver uma virada, porque ele é achatado dorsoventralmente. A traqueomonas a gente vê realmente só um cilindrinho, né, girando, e a gente consegue ver a coloração da lórica, cheia de sais de manganês e ferro depositados. E o estigma, né, que quando ela se vira, a gente consegue perceber o posicionamento. Essa imagem aqui, gente, é uma imagem clássica, tá, de uma traqueomonas. Ela parece uma garrafinha, ó. Então, toda vez que a gente vê essa garrafinha no microscópio, certamente traqueomonas. A gente consegue ver a lórica bem forte aqui, né, e o flagelo, tá? Então, vocês conseguem, me acompanham aqui, ó, temos a lórica, que é uma película espessada que vai acontecer nas traqueomonas. Temos um flagelo que é visível. Temos o pirenoide, cloroplastos. Tudo bem com a identificação dessas estruturas? Então, nós temos aqui um indivíduo do gênero Trachelomonas, que faz parte da divisão euglenófita. A parte de fora, mais avermelhada, é a lórica, que é a película espessada pela deposição de sais de manganês e ferro, principalmente. Conseguimos enxergar, além da lórica, o flagelo. Conseguimos enxergar o pirenoide e cloroplastos aqui ligados à parede celular. Então, a movimentação dela, né, vejam que a parte de dentro da célula se movimenta, mas o exterior da célula é basicamente o mesmo, a gente não vê modificação. Beleza? Então, a gente tem um organismo que muda menos de forma quando comparado aí às outras principais representantes das euglenófitas fotossintetizantes. Certo? Com relação à organização celular, gente, né, como a gente vai encontrar esses organismos, maioria esmagadora é de indivíduos unicelulares flagelados. Então, por isso que a gente viu, euglena é unicelular flagelado, facus é unicelular flagelado, traqueomonas é unicelular flagelado, com exceção de um único gênero, que é o gênero coláceo, tá? Esse gênero vai ser colonial, mas veja que a gente consegue encontrar as mesmas estruturas, né? Dá para ver a película, dá para ver pirenoide, dá para ver os cloroplastos, e esse gênero exclusivamente vai se comportar de forma colonial. Todos os outros gêneros vão ser unicelulares flagelados, portando dois flagelos, sendo que a gente só consegue enxergar um, porque o outro fica dentro da cavidade flagelar. Com relação à diversidade, é um grupo bastante diverso, né? A gente tem cerca de 1.400 espécies que vão estar divididas entre 50 gêneros. Para nós, o gênero mais importante vai ser o gênero Euglenófita. O gênero Euglena, desculpa, gente. É muito difícil que a gente tenha uma água com matéria orgânica e não encontre Euglena, né? São organismos bastante bem distribuídos, que acontecem numa quantidade
enorme de condições diferentes, então é bem comum que a gente encontre em quase qualquer amostra de água. As primeiras euglenófitas não eram fotossintetizantes, né, se alimentavam exclusivamente a partir de fagocitose, e depois aí da endossimbiose, né, dessa alga verde, a gente acabou evoluindo para uma condição que cerca de 2/3 das espécies contém cloroplastos. Conter cloroplasto significa que ela não vai fazer a fagocitose? Não. Tem espécies como a própria euglena, que faz fotossíntese, mas que também absorve materiais do meio externo, né, que se alimenta ingerindo matéria orgânica. Beleza? Temos dúvidas? Dúvidas, não? Beleza. Analisando aí, ecologicamente falando, né? As euglenófitas vão ocorrer em água doce rica em nutrientes. Então, por exemplo, eu preciso tomar cuidado com o meu viveiro, com a minha criação, porque eu posso aumentar a quantidade de euglenófita facilmente, já que muitas, inclusive, vão depender desses nutrientes orgânicos, né? E elas também podem formar florações. As florações de euglenófita não serão tóxicas, tá? Não libera nenhuma toxina na água. Significa que não seja ruim? Não, porque elas podem consumir oxigênio, sombrear, né? Então não é legal que haja essas florações no viveiro, por exemplo, mesmo que não haja contaminação, toxicidade. Então a gente tem desde florações de aparência verdinha aí, né? Até florações mais avermelhadas, dependendo do tipo de pigmento que eu tenho associado a essas algas, tá? Então, em geral, águas ricas em nutrientes vão ser um celeiro fértil, aí, um berço fértil para as euglenófita, e elas podem gerar florações, mas as florações não são tóxicas, como são, por exemplo, de alguma ginófita, que a gente viu, né, que tem toxina mesmo, tipo os gimnodínio, os goniaulax, que vão liberar toxinas e vão infectar efetivamente os organismos aquáticos presentes nesses locais. Certo? Então, as espécies que são fotossintetizantes, como a própria euglena, né, não são exclusivamente fotoautotróficas, elas fazem fotossíntese, mas também necessitam de vitaminas e nutrientes que vão ser retirados de fontes externas. Elas podem sobreviver no escuro, né, absorvendo nutrientes, e em situações de estresse, elas podem formar o que a gente chama de cisto, que vários outros grupos formam. A gente já falou dos auxóscoros, né, de vários outros tipos de cisto, que são estruturas de resistência, que em condições adequadas vão gerar novos indivíduos novamente. Com relação à reprodução, a gente conhece basicamente a reprodução assexuada desses grupos, não existem relatos claros de reprodução sexuada, e eu tenho uma divisão basicamente por fissão binária, né, divisão celular com a mitose. Então a gente tem a duplicação do material genético, a separação. Nisso a gente já começa a ter a divisão celular efetivamente, que vai acontecer nesse processo que a gente chama de citocinese longitudinal, ou seja, a célula da euglena vai se separar longitudinalmente, né? Ela não vai se separar transversalmente. Então, vai ser sempre no sentido do comprimento da célula que ela vai gerar duas células na fissão binária, tá? E a gente já vai tendo uma multiplicação e uma partição igual de organelas, nesse processo aí, de cima para baixo na separação. Dá para ver bem claramente nesse vídeo, né, que ela está passando por esse momento de divisão celular, a divisão está aqui no meio da célula, e ó, já tem uma formação de estigma aqui, né, nesse braço, no outro também, e aí essas partes da célula vão sendo duplicadas até que a célula seja totalmente separada. Beleza? Então, o processo que a gente está observando nesse vídeo aqui é o processo de reprodução assexuada em uma euglena, visualizando principalmente a citocinese longitudinal, ou seja, essa partição da célula no sentido do comprimento. Já tivemos a duplicação do pirenoide, e tudo que está aqui abaixo vai sendo duplicado também para atender as duas células filha que se formarão da divisão
binária. Tranquilo? Temos dúvidas? No final, a gente vai ter uma célula resultante de tamanho idêntico, né? Diferente de outras divisões que a gente viu, por exemplo, lá nas próprias bacilariófita, né? Que eu tenho a questão da hipoteca e da epiteca formando células menores. Aqui não. Então, a gente consegue enxergar nesse esquema, por exemplo, né? O que acontece na divisão das células. Então, primeiro se duplica o núcleo, o material genético. Deixa eu apontar aqui. Então, a gente tem um núcleo que não é condensado o tempo todo, é uma diferença bem grande da zeuglenófita, né? Esse núcleo se duplica, e após a duplicação do núcleo, eu já vou tendo a separação das células de maneira binária. Então, aqui no esquema, e aqui numa foto realmente de microscopia, tá? De separação dessas células. Com relação à luz, elas vão apresentar um tipo de comportamento que a gente chama de fototaxia, que é justamente essa resposta à luz. Então, aqui nessa figura, o que a gente vê é o seguinte, gente, são os sentidos de movimentação dessas algas em diferentes condições com relação a uma fonte de luz. Então, a gente vê que no escuro, a movimentação para os lados é relativamente homogênea, né? Elas não estão orientadas por nada aqui. E à medida que a gente põe diferentes fontes, elas respondem de maneira diferente. Então, eu tenho aqui uma fonte de luz de 10 watts, aqui uma de 100 watts e aqui uma de 1000 watts. E o que a gente pode observar? Que quando eu tenho baixas intensidades luminosas, o movimento tende a ser a favor dessa intensidade luminosa, certo? À medida que eu aumento a intensidade luminosa, o movimento tende a ser contra a origem dessa iluminação. Conseguem ver isso nessa figura? O silêncio eu vou levar em conta que é sim, certo? Não, professor. Beleza. Professor, Oi. não, no meu caso, não. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando aumenta a potência, a força da energia da iluminação, não teria que ter mais aproximação, já que ela tem a questão da fototaxia? Não, aí são coisas diferentes. O fato dela conseguir reconhecer a luz não significa que ela vai ser necessariamente atraída por grandes quantidades de luz. Né? Ah, Por entendi. exemplo, Ela só. Ah, tá. Pensei porque que ela ia à procura, entendeu? ela até vai, mas, por exemplo, a gente consegue perceber diferentes intensidades luminosas, né? Mas não é porque eu consigo olhar para a luz que eu vou querer olhar para o sol. Que isso fere, né? Eu vou ter outras condições. Então, a gente se orienta pela luz, mas não necessariamente a gente vai atrás de qualquer tipo de estímulo. Então, elas conseguem se estimular pela luz, principalmente através do estigma. Ele vai ser a parte da célula que vai dizer para euglenol onde está a luz e onde não está, né? E o que se percebe é que em baixas intensidades elas são atraídas pela luz, mas à medida que eu aumento a quantidade de luz, eu tendo a ter um afastamento delas da fonte luminosa. Tá? Então eu tenho uma atração aí, né? Uma movimentação positiva com relação a intensidades baixas de luz e negativa com relação a intensidades altas. E algumas pesquisas já mostram, inclusive, que essas altas e baixas intensidades, essas respostas, na verdade, né, a altas e baixas intensidades luminosas vão estar relacionadas, inclusive, com o ritmo circadiano delas, de movimentação, de migração vertical na coluna d'água, bastante relacionadas a esses processos. Elas vão conseguir se mover, né, muitas vezes em superfícies sólidas. Aí você pode falar assim, nossa, professor, mas ela está na água, então como assim superfície sólida? Pensem que um pedaço de matéria orgânica submerso, para essa alga é uma superfície sólida, ela é muito pequenininha, né? Então, se eu tenho lá um pedação de folha submerso na água, essa alga vai conseguir se movimentar em cima dessa região justamente pela movimentação. Então, olhem como se comporta a movimentação.
Então, ela gera pressões em diferentes sentidos, né, como se fosse um movimento quase como uma minhoquinha, engordando e emagrecendo, para ela poder se movimentar nessa superfície. Então, você tem esse deslizamento com a mudança de forma, né? E apenas algumas espécies vão conseguir fazer isso, justamente pela posição dos sulcos nas películas. Lembre que o Phacus não consegue fazer. Euglena consegue. Então, vou ter movimentações diferentes para grupos de organismos diferentes. Os grãos de paramido, por sua vez, né, vão ser bastante diferentes de espécie para espécie. Então, olha a quantidade de formato que a gente tem, né? Grãos de arroz grandões, bolinhas, bolonas, ovais, parecem elos aqui, né? Aqui é como se fosse um elo de uma corrente, vazado no meio. Então, toda essa estrutura vai ajudar a gente, muitas vezes, inclusive, a identificar que espécie a gente está tratando de Euglenóptera. E é interessante observar que a estrutura do paramilo, por exemplo, é muito similar à celulose, tá? Que a gente vai encontrar nas plantas e que vai ser super importante para algumas aplicações industriais, tá? Tanto que as Euglenópteras já vêm sido aplicadas na produção de bioplásticos relacionados a medicamento, por exemplo, que a gente consegue usar o paramilo para formar uma estrutura parecida com papel, que vai ser colocada na forma aí, de uso pelas indústrias, por exemplo, na produção de bioplásticos aí, e aplicação. Então, quando a gente olha para as Euglenópteras, elas podem ter efetivamente implicações na nossa vida. Então, hoje já existem pesquisas mostrando que elas produzem excelentes proteínas, podem ser fonte de proteína na dieta. Claro que assim, né, você não vai comer um prato de Euglenóptera, mas elas podem ser utilizadas como enriquecedores alimentares. Então, vai fazer uma farinha, mistura Euglenóptera, né, para poder aumentar a quantidade de proteínas. Apresentam as provitaminas A, C e E, que são super importantes para os seres humanos. Vão apresentar ácidos graxos poliinsaturados, que vão ser importantes no combate ao colesterol. São uma grande fonte de fibra alimentar, por conta até do próprio paramilo, né, que se parece com a celulose. Em relação à biomedicina, o paramilo é a estrela da festa, vai servir para diversas aplicações. Isso vai ter ligação, inclusive, com biocombustíveis e biomateriais, né? Vai ser possível gerar muita energia a partir dessas células, porque elas acumulam lipídios, tem vários tipos de açúcar fermentável no seu interior, e isso pode ser levado para uma estrutura de cultivo em larga escala, e que pode ter a mão do engenheiro de pesca, né? A partir da algicultura desses organismos, para a manutenção de reatores de geração de energia, por exemplo, ou para a própria alimentação, tá? Então, apesar de não ser um grupo muito importante para o fitoplâncton em si, apesar de fazer parte do fitoplâncton, de ter as mesmas funções que o fitoplâncton tem, ela não contribui tanto assim para o fitoplâncton. Elas são um grupo de algas extremamente versátil e que vai acabar tendo implicações grandes na manutenção dos ecossistemas, na manutenção das estruturas que a gente vê e também possibilidade de aplicação na vida real. Tá? E aí isso tem direta afinidade com a área de trabalho de vocês, né, que vai poder estar relacionado a esses organismos. Certo, pessoal? Ok, professor. Então, o que acontece? De conteúdo, hoje é só, e eu gostaria fortemente que vocês se dedicassem às atividades agora, principalmente aquelas que vocês ainda têm para entregar, né? Para que vocês façam uma boa atividade e possam melhorar um pouco a condição de vocês aí na AB1. Beleza? Professor, a atividade seria até hoje ou é para entregar até amanhã? Até amanhã, né? Eu estendi lá a data até amanhã, meio-dia. Beleza. O senhor vai passar algum exercício hoje? Não, hoje não. Tranquilo. Tá? Temos mais dúvidas? Eu acho que no momento não. Vou encerrar a gravação. Como de praxe, assim que a gravação ficar pronta, eu hospedo no YouTube e disponibilizo para vocês, tá? Tudo bem.